paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do parentesco biológico e do parentesco espiritual. Vamos tentar entender um pouquinho melhor esse mecanismo. Essa coisa que parece que nos traz tantos problemas. Né? Quando a gente vai comentar essa palestra, ela é uma palestra sui generis. Porque no momento em que a gente vai comentar sobre isso, e até por conta disso eu vou fazer um pedido a vocês, aí a gente lembra logo que problema em casa, aquela mala sem alça lá, que estava curva. Então olha só, eu agora vou fazer primeiro um pedido a vocês, que vai ser muito importante para que a gente desenvolva essa conversa. Eu vou pedir hoje um pouquinho de egoísmo a vocês. É absurdo, né? Vai pedir egoísmo? Hoje vocês vão pensar somente em vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comentei, toda vez que essa palestra é feita, eu já fiz essa palestra há uns 2 anos atrás e já ouvi essa palestra de companheiros. E é incrível o comentário, sempre no final da palestra, é fatal. E aquele comentário de, olha, aquilo que o palestrante disse, olha, se encaixa como uma luva na minha sogra, se encaixa como uma luva na minha mãe, no meu pai, na minha mulher, no meu marido, no meu irmão, mas ela não se encaixa na gente, né? Aí a gente vai relembrar aquele ensinamento de Jesus, né? A parábola do cisco e da trave, não é isso? Quer dizer, a gente enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no nosso. Não é isso? Então, por conta disso, eu vou pedir esse egoísmo de vocês. Hoje vocês vão esquecer as suas malas sem alça. E lá no final nós vamos descobrir que essas malas sem alça não precisam ser malas sem alça. Elas podem realmente ser os nossos namoros. Depende da nossa atitude. Ah, mas já tem gente que diz, olha, só está falando disso aí porque está em casa. Aí, por conta disso, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa história, ela é real, aconteceu mesmo. Ela aconteceu no FEAC, que é a Fundação Espírita Allan Kardec de Belo Horizonte, que é dirigida pelo nosso companheiro Armando Falcone. Ele é palestrante, ele é diretor da casa, ele é terapeuta holístico, terapeuta de vidas passadas, é um trabalhador dentro da doutrina. Lá, às quintas-feiras, tem trabalho mediúnico. Então a casa abre por volta de 7 horas, eles dão 15 minutos para o pessoal chegar. Às 7h15 eles leem uma paginazinha, comentam, 7h30 é feito, são dados os passos, água purificada, mais ou menos o que nós fazemos aqui, mesma coisa. E depois, às 8 horas, então, depois que o pessoal sai, a casa fecha para ser iniciado o trabalho mediúnico. No momento em que estava sendo preparado o trabalho, uma trabalhadora da casa, em conversa com um colega, faz um comentário. Aí diz ela, olha, rapaz, você não tem ideia. Eu estou com um problema em casa, mas é um problema complicado mesmo. Tem uns familiares, principalmente 2. Gente, está difícil, olha, com toda a doutrina espírita que eu tenho, não passa aqui. Aqueles 2 não têm doutrina que resolva o caso deles. Olha, se eu pudesse, eu embarcava aqueles 2 no navio, andava lá para o outro lado do planeta, para não ver mais a cara deles. Bom, os trabalhos começaram. No final dos trabalhos, ele era hábito, o mentor espiritual da casa, via alguns esclarecimentos que fossem necessários do que aconteceu durante o trabalho. Tudo bem. Ele veio, através do médico, e começou a esclarecer. Só que num determinado momento, ele se virou para essa senhora
e disse assim: senhora, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu já estava na casa no momento que a senhora conversou com o seu colega e fez aquele comentário. Eu fiquei preocupado. E eu resolvi dar um pulo na sua casa e dar uma sondada no ambiente familiar, no pensamento dos seus familiares. E olha, eu fiz questão de voltar aqui e falar disso com a senhora, mas eu não tenho uma boa notícia para lhe dar, não. Acontece que todos os seus familiares, todos, sem exceção, gostariam de embarcar a senhora num navio e mandar a senhora para o outro lado do planeta. Vocês perceberam aonde eu quis chegar? É por isso que hoje eu estou pedindo egoísmo a vocês. Esqueçam o outro. Porque, olha, o outro é responsabilidade dele. Nós somos responsáveis por nós mesmos. A nossa melhora vai depender única e exclusivamente de nós. Jesus atraiu as multidões que atraiu por quê? Porque ele era um bom palestrante? Vou dizer a vocês, metade do que Jesus disse há 2000 anos atrás, ninguém entendeu. Por que todo mundo ia atrás de Jesus? Porque Jesus era exemplo. Jesus transpirava amor. Isso é que fazia as pessoas buscarem exatamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter exemplos. Não adianta, a gente pensa e repensa. Não, mas olha só, é que o outro, mas o cara não faz. Só tem que ser assim. Não é. Nós temos que entender, e vamos entender isso durante a conversa, que nós somos diferentes. Nós não temos a mesma escola. Se eu disser para cada um de vocês, eu quero que vocês me preguem um prego naquela parede, eu tenho certeza que cada um vai fazer, vai colocar o prego na parede, do seu jeito, com a sua característica, com a sua peculiaridade. Então eu não posso exigir que o meu semelhante faça aquilo exatamente do jeito que eu faço. Aí é onde estão as diferenças. E, bom, então entendido isso. Acho que nós podemos começar. Correto? Bom, eu tenho apurado antes de começar qualquer coisa, é conceituar aquilo que nós vamos falar. Então nós vamos falar de parentesco. Perfeito? Então vamos conceituar parentesco. Conceituar é vamos pegar o Aurélio e vamos ler o que o Aurélio diz a respeito do parentesco. Parentesco, prestem bem atenção na definição. É a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos de sangue ou por vínculos sociais, sobretudo o casamento. Portanto, o parentesco estabelecido por um ancestral comum é chamado parentesco consanguíneo, enquanto que o criado por vínculos sociais, como exemplo o casamento, é chamado parentesco por afinidade. Olha a palavra-chave aí, afinidade. Então nós temos o consanguíneo e temos o parentesco social ou por afinidade. Vamos ver um pouquinho disso. Vamos falar sobre um e outro. Parentesco consanguíneo. Na nossa concepção, analisando assim rapidamente, o parentesco consanguíneo é uma coisa, vamos dizer assim, forte, é uma coisa, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que tem fortes laços e une realmente as pessoas? Não. Por quê? Porque eles são laços materiais. São laços feitos pela matéria. Só, única e exclusivamente. Uma família desaparece. É só os descendentes resolverem não casar ou não ter filhos, acabou-se uma família. Dentro de uma grande cidade, vamos dizer assim, exemplo de um cataclisma,
acaba com uma família. Uma família se autodestrói. Isso já foi acontecendo na história da humanidade. Né? Exatamente por isso. São tantos processos dentro da família, de ambições, mas que uns se destroem aos outros. Então vocês veem que uma questão da família consanguínea é muito frágil. Agora, aquela que nós falamos, que é gerada pelos laços, vamos dizer assim, pelos laços sociais, por afinidade, é completamente diferente. E é essa que vai exemplificar a nossa família espiritual. Porque é o quê? São afinidades. Nós congregamos uma grande família por afinidade, isto é, comunhão de pensamentos, por simpatia. Gente, se todos somos simpáticos uns aos outros, dificilmente temos problema. Se nos afinizamos, dificilmente temos problema. Vou dar um exemplo. Todos nós aqui reunidos. Nós não somos todos espíritas. Às vezes até podemos dizer, não, olha, eu não sou espírita, eu sou de outra religião, mas olha só, eu acredito em muita coisa. Se acredita, é assim, está afinizado. Se está afinizado, congrega a grande família espírita. Então vocês percebem que esse laço é muito mais forte, porque aquilo que é por afinidade não se fecha num círculo pequeno, como é o círculo da família consanguínea. Ele se expande. E olha só, nós podemos expandir isso ao infinito, a questão da afinidade. Então nós podemos falar, não só que os espíritas formam uma grande família, nós podemos dizer que os brasileiros formam uma grande família. Né? Porque os brasileiros têm todo um conjunto de princípios culturais, de modo de viver, né? Características que são específicas do brasileiro. Então nós temos a grande família brasileira, nós podemos falar que nós temos a grande família africana, a grande família europeia. E se nós formos buscar afinidades, nós podemos dizer que toda a população planetária, de certa forma, existem afinidades entre todos. Correto? Então vocês veem como essa questão ela pode se expandir. Né? Então agora, mais ou menos entendido isso, nós vamos agora começar a entender os mecanismos, né? Vamos começar a entender a nossa essência, que nós trazemos dentro de nós, para a gente compreender aonde estamos errando. Então agora nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente capítulo 14, no item 8, que é exatamente onde fala parentesco corporal e parentesco espiritual. Aqui ele fala o seguinte, no item 8, primeira frase: os laços consanguíneos não estabelecem necessariamente ligações entre espíritos. Já ficou claro aqui. Agora, por quê? A frase seguinte já explica isso. O corpo procede do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, porque este já existia antes da formação daquele. Meus queridos, vocês têm uma ideia do que vocês acabaram de ouvir? Vocês têm uma ideia da extensão disso que vocês acabaram de ouvir? Todos nós já lemos isso não sei quantas centenas de vezes, mas já paramos para pensar no que nós lemos, na profundidade que isso tem? Hoje, nós sabemos que o corpo tem uma origem, mas o espírito não. Olha só, a doutrina espírita, ela tem aproximadamente 150 anos por aí. Eu garanto para vocês que a maioria de nós aqui estão conhecendo a doutrina espírita pela primeira vez. Gente, essa informação que nós acabamos de receber
para que a gente tenha trazido isso ainda para a nossa bagagem espiritual. Esse conceito ainda é muito intelectual na gente. Agora, nesse instante. Mas eu já sei o que é. Mas a gente já sabe o que é. Mas será que a gente age já em cima desse conhecimento? Eu vou mostrar para vocês que não, porque eu vou explicar para vocês em cima do que nós agimos ainda. Olha só, quando aqui diz que o Espírito ele é imortal, que nós já temos uma bagagem de centenas de anos, ele está nos dizendo que nós já trazemos conhecimentos lá de trás, correto? Muitos conhecimentos. Olha, nós fomos aprendendo durante milênios e trazendo as informações que se nos passavam. Veja bem, Deus nos criou simples e ignorantes, né? E que o nosso objetivo é a evolução. Então nós temos que ir aprendendo. Mas como é que se faz o aprendizado? O aprendizado se faz através de acerto e erro, tentativa e erro. Não é assim? Não é assim que nós aprendemos? Nós vamos para uma escola, né? Profissionalizante. Aí nós vamos aprender a ser pedreiro. Aí a gente, antes de conseguir enroçar a parede, a gente joga 10 kg de massa no chão, porque não consegue fixar a massa na parede. Aí, pum, cai. Pum, cai. Numa bela tentativa a gente acerta. Opa, agora a gente descobriu o ponto da massa, ela não pode ficar muito dura, não pode ficar muito mole, para que ela fique presa na parede. Não é isso? Então, olha só, nós trazemos essa bagagem dentro de nós, de uma série de acertos e erros. Erros que precisamos corrigir. E através dos conhecimentos que hoje a espiritualidade nos traz, nós vamos buscar a correção. Então, olha só, eu vou dizer exatamente como é que nós funcionamos. Todos nós aqui, que já frequentamos outras religiões, nessa ou até em outras encarnações, aprenderam o seguinte, que o espírito é soprado no ser que nasce no momento do nascimento. Você lembra? Muita gente contava até isso. Na hora que a criança nasce, que ele dá que ele chora, então naquele momento o espírito é insuflado. Porque nós aprendemos que Adão foi feito do barro e que Deus soprou a vida em Adão naquele momento. Isto é, deu o espírito, né? Que é o ânima, não é isso? Nós chamamos isso também de espírito de ânima, que é exatamente o que vai animar o ser vivente. Então, essa é a nossa crença. Ainda está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que está guardado ainda aqui. E o outro era o quê? Que nós, no momento do nosso desencarne, nós simplesmente, desaparecíamos no éter. Não ficava nada. Então, eu aqui, Francisco, estou aqui conversando com vocês, no momento que eu fechar meus olhos, acabou, Francisco. Não existe mais nada. Gente, qual é a consequência disso? Quais as consequências desse tipo de pensamento? Eu digo para vocês, vou dar duas chagas da humanidade terríveis, que são produzidas por esse pensamento ainda. Corrupção e violência. São duas chagas monstruosas. Agora eu estou falando isso a um nível. Agora eu vou mostrar isso ao nosso nível. Por quê? Esse condicionamento que nós temos faz de nós pessoas egoístas e imediatistas. E olha agora como eu vou mostrar para vocês. Como nós pensamos. Nós acreditamos em Deus, sabemos que Deus é justo e bom e tudo mais, e olha o que vai acontecer na hora H. Vou dar dois exemplos. Os exemplos são fictícios. E aquele ônibus aí caiu da ponte, capotou, morreram, não sei, 10 pessoas, 20 indivíduos, tá? Aí um comentário de uma mãe. Olha, conversando com a colega, meu filho, esse exemplo eu estou dando, e olha, vamos buscar cada um dentro de nós quantas vezes nós já fizemos coisas semelhantes. Olha que sorte, rapaz. Meu filho costumava pegar esse ônibus. Caramba, não sei o que aconteceu nesse dia, acordou atrasado, perdeu o ônibus. Graças a Deus ele não estava naquele ônibus.
tipo de pensamento é esse? Não é egoísta? Nós estamos fechados aonde? No círculo da família, no círculo da carne, consanguíneo, não é isso? Mas olha o paradoxo, olha que coisa mais incoerente. Nós estamos fechados naquele círculo, mas no momento que esse nosso filho volta para casa, começa o desentendimento, começa o bate-boca, começa o caos dentro de casa, né? Minha mãe é uma má, minha mãe é isso, não suporto minha mãe, vai aquele, não sei o que aquele garoto, que criação eu dei aquele garoto. Vocês entendem? Percebem a nossa conduta, a sutileza daquele que nós... E nós convivemos com isso diariamente e não nos damos conta. Imediatismo. Vou citar o exemplo daquele jovem que atirou fogo àquela dentista. Uau! Eu quase me arrisco de dizer que pelo menos 80% das pessoas que ouviram a notícia, na mesma hora disseram assim, tem que pegar esse cara, tem que tocar fogo nele, que é para ele ver, para ele sentir na carne o que ele fez. Não é isso? E Deus? Nós não aprendemos que Deus é soberanamente bom e justo? Ué, e por que a gente pensou assim? Onde está Deus nessa história? Vocês percebem? Somos maravilhosos juízes. Somos rápidos em tomar decisões, julgar e executar. Vocês conhecem a lei de Italião? Olho por olho, dente por dente? É essa a lei que ainda está dentro de nós. Nós vivemos. Como eu disse a vocês, somos espíritos imortais. Nós passamos pelas épocas de Moisés e viemos reencarnando dentro dos tempos. E passamos por lá e aprendemos isso. Culpa nossa? Não. Faz parte do aprendizado. Vamos ser desculpados? Não. Mas precisamos estar conscientes dessa condição, para que aí sim nós possamos tomar uma atitude de modificar isso. Vocês conseguem perceber isso? Então nós julgamos aquele rapaz e nos compadecemos com a pobre da dentista que partiu. Meus queridos, olha só, a realidade é diferente. Deixa eu dizer para vocês. Pelo que eu até ouvi em relação a essa menina, ela era uma filha excelente. Ela cuidava praticamente da família toda com o trabalho dela. Gente, ela está muito bem, obrigado. Ela voltou. Atendia as pessoas que não tinham dinheiro para pagar de graça. Talvez por isso ela só tinha 30 reais na conta. Vocês percebem? Ela está muito bem, obrigado. Provavelmente ela foi chamada de volta através desse tipo de desencarne. Né? Quem sabe ela própria escolheu esse tipo de desencarne como missão, ou até para reajustar alguma coisa que ela ainda tinha de débito. Não, eu quero reajustar, agora estava pronta para isso. Então será que ela precisa das nossas condolências? Não, ela vai estar muito bem, gente. Mas e esse irmão que cometeu o ato? Como é que ele está? E nós no lugar dele? Como é que nós estaríamos nos sentindo quando nós tomamos uma atitude quase que instintiva, animalizada? Depois, quando a situação melhora, nós começamos a sentir mal-estar, caramba, eu fiz isso. E às vezes coisas poucas. Vocês imaginam esse rapaz que fez o que fez, como ele agora deve estar se sentindo? Não está sentindo nada, rapaz. Esses caras julgando, julgamento. Não somos, quem somos nós para julgar alguém? Meus queridos, eu posso dizer com certeza a vocês. Ele está sofrendo o que eu não queria sentir nem 10% na pele. Esse jovem está desesperado. Esse jovem está pedindo socorro.
esse ato impensado dele é um pedido de socorro, é desespero puro. Coisa que nós ainda, graças a Deus, está longe de nós de passar por uma situação dessa. Nós não conhecemos a história desse jovem, nós não sabemos onde ele foi criado, como ele foi criado, se ele teve a dignidade de ser tratado como ser humano, se ele alguma vez ouviu a palavra ou conhece um sentimento chamado carinho, respeito. Vocês percebem? Então vocês procurem entender, verificar como é ainda o nosso modo de agir. Nós ainda temos isso tudo arraigado dentro de nós. E é isso que nós precisamos começar a entender para começar a modificação. Por isso eu pedi a vocês hoje, no início, vocês fossem egoístas, pensassem unicamente em vocês. Porque nós precisamos ter em mente que nós temos que mudar. Nós precisamos ser os primeiros a dar o passo. Chega dessa coisa de o outro não faz, eu também não faço. Gente, isso é o que nós chamamos de infantilidade espiritual. Nós somos crianças espirituais quando agimos assim. Nós vemos as criancinhas fazer isso. Não, me dá. Nós fazemos a mesma coisa. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, nós temos que pegar isso aqui e estudar, entender realmente o que Jesus nos informações. E aí agora, eu quero conversar com vocês a respeito da questão do porquê da nossa família física. Por quê? A reencarnação dentro da célula familiar. Bom, eu tenho o costume às vezes de conversar com o pessoal lá em casa, principalmente com o meu garoto. Nós somos ligados nessa questão de natureza, das coisas do universo. E realmente quando a gente se liga nisso, a gente percebe a perfeição que é o universo, né? Com que equilíbrio ele existe, né? Como tudo está dentro do seu contexto, tudo está perfeitamente equilibrado. E aí, eu às vezes costumo dizer ao meu garoto o seguinte, eu falo assim, olha, com todo respeito, né? Porque eu sou uma partícula dele, todos nós somos, eu digo assim, olha, eu não sei em que faculdade Deus estudou, mas olha, o cara é muito bom mesmo. Ele sabe das coisas. Gente, eu nunca vi ninguém fazer uma coisa tão perfeita, tão harmoniosa. E ele é tão bom e tão inteligente que quando ele preparou o universo e nos entregou o universo, ele mandou um pacote completo, isto é, ele nos deu o universo e deu as leis que regem o universo. E é dentro das leis que nós nos postamos. Então, lembra quando a gente ouvia dizer assim, olha, cuidado que Deus está de olho em você, hein? E se ele vê você fazer coisa errada, ele te castiga. A gente se imagina Deus olhando cada um de nós aqui no planeta inteiro. Caramba, ele ia ter que... nada. Ele é muito inteligente. Eu brinco e digo assim, nada, ele é nessa hora, ele está deitado numa rede, na sombra, tomando uma aguinha de coco. Porque ele deixou as leis para nós. E são as leis que regem toda a nossa vida. E aí, o que ele fez? Ele tem uma lei, que a doutrina espírita mesmo nos ensina, que diz que Deus auxilia o homem através do próprio homem. Olha que coisa inteligente. Né? Depois daquela trabalheira toda, não, já que agora eu dei gordura, agora bota eles para trabalhar também. Não é isso? Então aí agora nós vamos entender o mecanismo da reencarnação. Nós somos espíritos milenares. Nós trazemos
na nossa bagagem espiritual, vamos dizer assim, nós temos um diáriozinho, né? Onde são anotados os nossos créditos, os nossos débitos, não é isso? E os nossos vínculos, uma lei de causa e efeito. Olha a lei aí de novo. Tudo pautado nas leis. Lei de causa e efeito, o que é isso? É aquela história. Se nós fazemos alguma coisa incorreta dentro daquilo que se chama justiça divina, quer dizer, dentro das leis divinas, uma vez, que é aquilo que Deus traz para nós, nos pede, através da lei da evolução. Olha aí, é uma lei atrás da outra. Porque a evolução é uma lei. Então, nós temos aquela nossa bagagem e nós temos esse vínculo através do nosso comportamento em vidas passadas. Então, nós estamos vinculados a essa lei de causa e efeito e temos o nosso balanço de débitos e créditos. Bom, na espiritualidade, e todos pelo menos já sabem disso assim de uma forma mais teórica, já leram, já ouviram falar, que quando nós regressamos, o nosso regresso é planejado na espiritualidade, né? Nós precisamos retornar. Mas vamos lá, a gente precisa retornar, porque essa história tem que retornar, vir na Terra, voltar, vir na Terra, voltar. Por que a coisa não se resolve do lado de lá mesmo? Tem que vir aqui? Por que existe isso aqui? Bom, a gente entende que a doutrina nos deixa isso de uma forma clara, que vamos dizer assim, é na matéria que o espírito se burila. Por quê? Na matéria nós temos necessidades. Aqui nós sentimos dor, nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós temos uma série de necessidades que nos forçam, que nos impulsionam a buscar um conhecimento maior, né? Por isso nós buscamos nos formar, fazer cursos, nos funcionalizar, aprender cada vez mais, para que nós possamos trazer para dentro da nossa casa o conforto necessário, para que possamos nos alimentar, nos vestir, nos cuidar, a nós e a nossa família. Então, aqui é o grande laboratório onde nós trabalhamos o nosso espírito. Lá nós nos preparamos, né? Fazemos aquele período de exame de consciência, vendo onde erramos, vendo as nossas falhas, na última encarnação, os nossos problemas, e aí sim vamos nos preparar agora, você tem que descer, para continuar o seu trabalho evolutivo. Ok, mas descer como? Pega o espírito, vai. Não. Primeiro problema, nós sabemos que o espírito ele tem uma densidade diferente da densidade da Terra, não é isso? Alguém vê espírito? Fora alguns médiuns, né, que já tem esse dom, a grande maioria de nós não vemos, né? Senão nós teríamos só um penteado, né? Os cabelinhos em pé, na maioria das vezes, né? Aquele penteado punk, né? Pois é, não temos. Então, o espírito precisa vir para que ele possa interagir no planeta. Ué, para interagir, então, o que é que o espírito precisa? Uma roupa, né? Não é isso? Nós precisamos dar a ele um uniforme que ele possa utilizar aqui. Que uniforme é esse? Pode falar algo. O corpo é nós. É o corpo físico. É o nosso corpo físico.
Essa é uma necessidade que nós temos para interagir aqui no planeta. Bom, se nós precisamos do corpo físico, então como é que a gente arruma esse corpo físico? Aí olha o que eu disse para vocês, que Deus é muito esperto. Ele bota a gente para trabalhar para ele. Então Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então ele nos dá a família através do casamento, a maternidade. E através da maternidade é que nós fornecemos esse corpo físico a esse espírito reencarnante para que ele volte e interaja. Bom, mas ele caiu em qualquer família? Ele cai em qualquer lugar? Manda? Não. Aí entram aquelas leizinhas que são computadas lá do outro lado. Bom, mas vejam bem, Deus não é sádico, não. Ele não manda a gente para ficar no campo, não. Pelo contrário, ele manda para que nós tenhamos a grande oportunidade. Eu falei para vocês no início que a grande família espiritual se caracteriza pelo quê? Afinidade, comunhão de pensamentos, simpatia. É isso que nós precisamos buscar. Quando nós chegamos, nós às vezes chegamos numa família aonde temos um desafeto. Qual o objetivo? De que nós nos corrijamos com esse desafeto. Jesus já tinha nos dito: deixa a tua oferenda no altar e corre ao encontro do teu inimigo e reconcilia-te com ele enquanto é tempo. O que é enquanto é tempo? No momento que nós estamos aqui encarnados. Vocês conseguem agora perceber quais são os objetivos de Deus? Ele quer unir todos os espíritos. Ele quer que todos nos irmanemos, todos nos amemos, porque esse é o objetivo final. Que exista em todos nós somente uma coisa: o amor incondicional, que é a essência de Deus. É exatamente isso que ele espera de nós. Então nós vimos numa família em que precisamos nos reajustar. E então, como eu disse a vocês, precisamos deixar de lado aquela infantilidade espiritual que nos caracteriza ainda. Se o nosso companheiro é difícil, vamos nos tornar fáceis para ele. Porque é mais responsável aquele que já tem o conhecimento, aquele que já sabe o que precisa fazer. E, como eu disse a vocês, essa responsabilidade nos será cobrada. Quando eu falo que depois estaremos submetidos à lei da consciência. Não aprendeste? Por que não fizeste? Vocês percebem isso? Vamos amadurecer isso dentro das nossas casas. Então, a nossa família é esse grande laboratório. E, gente, como se lapida um diamante? Não é através de uma lixa de diamante? Vocês já viram um diamante bruto? Se eu mostrar para vocês um diamante bruto, vocês pegam e jogam fora. É uma pedra como outra qualquer. Agora, quando eu botar na mão de vocês um diamante lapidado, todo mundo quer. Opa, olha que joia, que coisa linda. Mas essa joia, para se tornar joia, precisou passar pelo abrasão. E o que é esse abrasão na nossa condição? É um nomezinho que ninguém gosta de ouvir.
Dor. Coisa esquisita. Tem muita gente que diz aí que espírita é masoquista. É porque as pessoas confundem as duas coisas. Confundem dor com sofrimento. Parece, né, que são iguais? Não. Dor é uma condição necessária ao nosso desenvolvimento, ainda no nosso grau de evolução. Sofrimento fica por nossa conta. Nós podemos sentir a dor e não sofrer. Chico Xavier teve a vida inteira um problema acho que foi na vista espírita. Vocês não têm ideia do que aquilo incomodava e provocava de dor ao Chico. Chico sofreu? Não. Ele aceitou aquela dor com toda a paciência, com exercício. Continuou o trabalho de caridade dele, continuou psicografando, deixou para nós um acervo aí de 400 e não sei quantos livros, e a vida inteira com aquela dor. A ponto de momentos, no meio da madrugada, ele escrevendo, o olho sangrava. Pouca gente sabe disso. Teve momentos que ele pediu quase que arrego para Emmanuel. E Emmanuel, é claro, dando fibra, ele apoiando o Chico. Ele esperou. Vocês percebem a diferença? Nós, às vezes, sofremos até sem dor. Nós, ainda com a nossa condição ainda, às vezes nós nos preocupamos, ficamos ocupados com pensamentos, nos angustiamos com coisas que jamais acontecerão, mas que a gente bota na cabeça e olha, isso vai. Vocês percebem, então, o que é a dor e o que é o sofrimento? Como são duas coisas completamente diferentes? Portanto, a dor, ela é necessária. Por quê? Qual o significado da dor? A dor é um mecanismo que nos avisa de que algo não vai bem. Eu vou fazer uma correlação para vocês entre a dor física e a dor espiritual. Ela funciona exatamente do mesmo jeito. Eu começo a sentir uma dorzinha aqui. Uma dor aqui. No dia seguinte, a dor piorou. Eu vou ter que procurar um médico. Olha a sequência. Aí eu vou procurar um médico. O que é que o médico faz? Ele pede um exame. Vamos descobrir o que é que você tem. Eu faço um exame. O exame determina o quê? Um diagnóstico. Não é isso? Com o diagnóstico, o que é que eu faço? Aí eu recebo a medicação para tratar dessa dor. E as dores morais? Elas funcionam do mesmo jeito. À medida que nós somos egoístas, orgulhosos, né? De que, não, tem que ser do meu jeito, né? Não, ele faz assim, eu vou fazer também. Não, eu não vou dar braço a torcer. Isso tudo são falhas morais. Ora, isso vai se acumulando e vai provocando em nós uma coisa chamada angústia. A angústia é uma terrível dor moral. Aquilo começa. E o curioso é que essas dores morais, hoje nós já sabemos que elas, com o tempo, se somatizam no corpo físico. Então, hoje nós já sabemos que pessoas que têm ódio, pessoas que têm rancor, pessoas que têm esses sentimentos ruins, geralmente são futuros portadores de câncer. Isso hoje a ciência já nos traz essa informação. Então vocês veem uma coisa que funciona. Então a angústia começa a tomar conta de nós. O que é isso?
nós estamos sendo avisados de que o nosso comportamento dentro do nosso núcleo familiar, aquele que Deus nos deu como presente para que nós crescêssemos, nós estamos utilizando mal. Nós, em vez de crescermos, estamos nos endividando mais. E ele avisa rapidinho, olha, essa tua angústia significa alguma coisa. Aí, quando a coisa aperta mesmo, aí a gente vai procurar um médico, não vai? Aí, ó, nessa hora, todo mundo parece novo, corre todo mundo para casa espírita, olha, me bota na desobsessão, me põe aqui, me põe, eu quero um tratamento disso, um tratamento daquilo. Ou então, vai lá, fala com o pastor, com o monge budista, cada um corre para a sua religião, para aquilo que bem entende, mas todo mundo vai procurar um médico. Não é isso? Aí agora a coisa me porteia. Então eu quero alguém que resolva o meu problema. Olha só, se vocês vão no médico, ele pede um exame, diagnostica, te dá um remédio que você não toma, resolve o problema? É exatamente o que nós fazemos. Nós corremos para o médico, fazemos o exame, temos o diagnóstico e na hora do remédio ninguém toma. Isto é, ninguém age de acordo com aquilo que nós precisamos para que a dor se cure. E aí ela não cura. Aí vocês percebem, conseguiram ter uma visão do que é o nosso núcleo familiar? Do que é a nossa parentela biológica? Para que ela serve? Eu acho que agora é a hora da gente começar a repensar. Agora é a hora da gente pegar esses valores que aqui estão e trazer eles daqui para cá. Eu repito isso sempre. Porque olha só, nós falamos em médico, nós falamos nisso, naquilo. E o incrível é que nós temos o conhecimento, mas na hora H a gente esquece. Quando eu falo em médico do espírito, gente, qual é o maior médico espiritual que nós conhecemos? Jesus. Não ouvi. Jesus, que já está todo mundo sabe. Todo mundo conhece o médico. E vem cá, onde é que está o receituário do nosso grande médico? Aonde? Eu quero ouvir. No Evangelho. Hã? No Evangelho. Olha aí. Acho que a maioria não sabia não. Tá bem. Notícia em primeira mão. Está nos evangelhos. Aquele é o receituário que nós precisamos. Está aqui, gente. Este é o receituário. A questão é que nós temos que tomar o remédio. E o remédio espiritual é tomado entendendo isso aqui. E agindo de acordo com o que está escrito. Aí pronto, nós teremos pessoas felizes. Porque, olha, quem tem o espírito são, tem o corpo são. Não diz aquele ditado latino, né? Bem sana em corpo sano, mente sã em corpo são. É isso aí, coisas muito simples. Jesus alguma vez ficou resfriado? Tem uma história sobre isso? Jesus ficou doente? Não, claro que não, gente. Porque Jesus era um espírito perfeito, puro. Puro por quê? Porque espiritualmente ele não tinha nenhuma mazela, que são espiritual, que são as que provocam as nossas doenças fisiológicas. Os problemas do nosso corpo estão diretamente ligados com os problemas da nossa mente, da nossa conduta mental. Então eu que digo, não adianta a gente correr para cá, olha, eu preciso de fazer um tratamento, porque eu estou com um problema no fígado. Aí vai lá para a mesinha lá dentro. Tratado? É, com certeza. Aí sai melhor.
Olha só até que ponto Deus é bom com a gente. A gente está fazendo bobagem e Ele está ajudando a gente. Se a gente continua fazendo bobagem, Ele está ajudando a gente. Aí a gente sai daqui um pouquinho melhor, chega lá fora, esquece tudo. Então vocês percebem todo o mecanismo que Deus utiliza para que nós busquemos o nosso objetivo maior, porque nós, espíritos, estamos aqui com um único objetivo: evoluir, crescer espiritualmente, tornarmos-nos espíritos puros. Se alguém tem dúvida que vai chegar à condição de Jesus, não tem essa dúvida, que vai chegar. Porque, como eu disse no início, tudo são leis. E a evolução é uma lei. A lei de evolução exige que nós cresçamos. Por isso, nós passamos pelos mecanismos da dor. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. É importante que nós comecemos a enxergar daqui para frente a nossa família, a nossa célula consanguínea, como o laboratório que nós necessitamos para conseguirmos nos transformar na nossa família espiritual. É nela que nós vamos nos burilar. É nela que nós vamos nos tornar pessoas melhores. E, meus queridos, não adianta. Quanto mais a gente bater pezinho, mais a gente vai crescer. Porque nós vamos, é como escola. Se você passa na escola e não alcança a nota mínima para seguir adiante, você repete. E você repete quantas vezes forem necessárias. Então, por isso eu fiz um pedido a vocês: vamos ser egoístas hoje, pensemos em nós. Porque olha só, quem vai repetir um ano são vocês, não é o outro. De repente o outro, que vocês esperam, que vocês chamam lá de maluco em alça, ele se conscientiza, corre atrás, se melhora e vocês ficam marcando passo. Para finalizar, eu peguei aqui, a companheira, eu peguei a letra da música do John Lennon, todo mundo conhece, uma música lindíssima chamada Imagine. Todo mundo conhece essa música. Vocês já viram a tradução da letra dela? Já tiveram a oportunidade de pegar a tradução da letra? Eu vou dar uma lidinha para vocês verem como já existe essa consciência da família universal. Como é incrível, né? Que aquele jovenzinho lá tenha já trazido essa ideia, esse conceito para a gente. Está ela aqui. Imagine não existir céu. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Vocês percebem? Ele já tirou aquele condicionamento nosso da questão do céu e inferno. Aquelas ideias antigas, nossas, ele já puxou fora. E acima, apenas o espaço. Imagine todas as pessoas vivendo para hoje, sem preocupações, sem se lamentar com o que passou, vivendo o dia de hoje. Imagine não existirem países. Não é difícil de fazer. Já tirou a ideia da divisão. Já colocou a humanidade como um todo. Nada para matar e por morrer. Já mudou a condição da humanidade.
e nenhuma religião. Todos se afinizam pelo pensamento. Ninguém defendendo a sua bandeira de que a minha religião é melhor que a outra, que a minha tem a verdade, a outra não tem. Olhem onde eu chego. Imaginem todas as pessoas vivendo em paz. Imaginaram isso? Passou pela mente de alguém, assim, rapidamente, todo o planeta vive em paz, todos nós vivemos em harmonia. Não é isso que nós queremos, gente. Nós sonhamos com a felicidade, mas não fazemos nada por ela. Você pode falar que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Graças a Deus. Desejo que um dia você se junte a nós. Olha o pedido dele. Vamos crescer, gente. Vamos nos unificar em pensamento. Vamos amar, vamos perdoar, vamos ser tolerantes, vamos ser compreensivos, vamos respeitar. Aí nós conseguimos. E o mundo, então, será como um só. Será uma unidade. Unidade ideal. Imagine não existir posses. Olha a palavra dele. Surpreender-me-ia se você conseguisse. Olha como ele sabe que nós somos apegados às coisas da matéria. Imagina se não houvesse, se não existisse posses. E ele diz que ele se surpreenderia se nós conseguíssemos imaginar isso. Então, olha a visão que ele tem do nosso apego às coisas da matéria. Inexistir necessidade e fome. Uma irmandade humana. Imagine todas as pessoas partilhando o mundo. Ninguém é dono de nada. Todos somos donos da casa do Pai, que é o nosso planeta. Você pode falar que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Desejo que um dia você se junte a nós, e o mundo então será como um só. Tá? Que Deus abençoe a todos, que nós possamos voltar para os nossos lares, conscientes disso, clarificando as nossas ideias, para que a gente possa trabalhar pela nossa mudança. Ela pode não ser muito fácil, vai exigir de nós? Vai. Mas olha, é uma corrida. Vocês sabem o que é sprint? Quando tem uma corrida, nos últimos 100 metros, cada um dá tudo que pode e o que não pode para chegar. É a reta final para que nós sejamos os vencedores. É isso que nos falta. É o sprint. É o pique final. É buscar dentro de nós aquele último fôlego. E de repente não é mais do corpo. O corpo já não aguenta mais. É o espírito que segura. O espírito vai arrastando o corpo para chegar lá na linha de chegada. E é isso que nós precisamos. Fortalecer nosso espírito. Vamos entender. Tá? Jesus abençoe a todos e tenham um bom dia. Obrigado.